Primeiro, a respeito do golpe, propriamente, como é o golpe. Então, são diversas universidades, algumas federais, a Unicamp parece que já disponibilizou. Demerval Saviani é um professor emérito já aposentado, mas um grande educador. A discussão dele mais profunda é sobre educação no Brasil, Demerval Saviani. Ele acabou de disponibilizar um material importantíssimo, né, que é um curso na pós-graduação em educação da Unicamp a respeito do golpe. E aí é evidente que ele disponibiliza não só uma literatura mostrando assim, como estruturalmente foi montado, né, o golpe, desde da segunda eleição de Dilma, né, o esforço de outros partidos, especialmente o PSDB, e desde o momento que são lidos os resultados das urnas, começa a questionar a legitimidade. Desde aquele momento, o tom foi, todo o tempo, do PSDB e de alguns outros grupos, né, foi sempre o de buscar confrontar a legitimidade, desqualificar a legitimidade das urnas. E aí vai se montando aos poucos e se fazendo todo um enredo, uma ampliação, né, de outros segmentos conservadores, alguns até mesmo reacionários, segmentos de direita bastante definidos, vão sendo amealhados, vão sendo articulados, até que, em 2015, com a bomba se consegue pegar um dos principais, e talvez o cara que tivesse mais culpa no cartório, como a gente está vendo, o Eduardo Cunha, ele assim, quase que há um compromisso de, se ele articular isso tudo, ele estaria salvo. Nem isso conseguiram fazer. Ele detonou, né, porque ele pôs em votação, e, dali em diante, já em dezembro de 2015, o Temer rompe. Ele apresenta uma carta, lembra? Dizendo que estava fora, reclamando que não era bem tratado, né, que a amizade tinha se rompido, que estava cansado de ser colocado em segundo plano, né, até em viagens, em coisas internacionais. É uma peça horrorosa de mimimi. Essa sim, uma peça de mimimi. Bom, mas isso tudo, eu estou falando para você, é o que é visto, é como é visto, né? A situação institucional, política institucional, que tem a ver com as interpretações que são as mais influentes entre as forças progressistas, entre setores acadêmicos mais progressistas. É disso que se fala. Eu já prefiro dizer que tenho muito acordo, pessoalmente, como uma pessoa que gosta de estudar e gosta de analisar e gosta de aprofundar visões e teorias, formas explicativas, como uma pessoa que procura isso, para mim é absolutamente insuficiente esse tipo de explicação, né? E aí é preciso voltar um pouco mais, e aí vamos tocar nessa questão que você falou, do mimimi dos negros, do mimimi de mulheres, de indígenas, né, dos pobres em geral, que não têm força, tutando, não buscam mérito, não têm disciplina na vida, porque uma coisa está inteiramente ligada na outra. O mesmo discurso que busca desqualificar essa agência social humana, né, os negros, os pobres, os homossexuais, tá? É o mesmo discurso, e aí, infelizmente, muito das nossas hostes, né, progressistas, que só enxerga os problemas, assim como as virtudes, assim como as possibilidades de superação, de resultado, só enxerga a partir de grandes instituições. O Estado Nacional, as políticas públicas, né, os espaços de grande intervenção, onde se faz a política, que são
o legislativo, as dinâmicas que constroem a importância do legislativo, as grandes instituições acadêmicas, as grandes instituições políticas, os sindicatos, por exemplo, as centrais sindicais, como se dá nesse mundo. Para mim, isso é absolutamente insuficiente. E tudo isso você vai falar um pouquinho na palestra, né? Exatamente. É isso que a gente pretende tocar, porque costuma haver é muito frondosa a teorização sobre todo esse acontecer da vida social que tem como foco, né, as grandes instituições e como elas se derramam e manipulam e controlam, a mídia como controla, como o judiciário é racista, é machista e é elitista, mas, de fato, a gente não percebe, eles costumam um pouco encobrir ou inibir os reclamos e a necessidade de autocrítica, né? E é disso que a gente precisa falar e que vamos tocar daqui a pouco. O sindicato, né, dos petroleiros trazer esse debate, falar da conjuntura nacional, né, e a luta do combate ao racismo, mostra que a gente tem que interligar as lutas. Essas lutas que estão aí, é do movimento sindical, é do movimento da mulher, é do movimento negro, é do movimento do idoso, é do movimento da juventude. Esses movimentos acabam eles tendo que se interligar e criar uma unidade, porque nós não vamos conseguir fazer essa luta mais sós. Então, a gente precisa dos companheiros do lado dos movimentos para se unir, para a gente conseguir chegar no lugar, sabe, no lugar de fala dessa luta que se instaura todo dia e que é preciso a gente caminhar, estar sempre, né, animado, uma autoestima lá em cima para a gente conseguir os nossos resultados. Então, aí, hoje, né, onde a campanha dos 21 dias de ativismo é o último dia, nós selamos, né, com a palestra com o professor Amaury Mendes Pereira, aqui no sindicato, e você agora, nesse momento, assista conosco essa palestra e venha conosco também fazer o debate da luta contra o racismo. O professor Amaury é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, especialista em História da África pelo Centro de Estudos Afro-Asiáticos, que é o CAA, da Universidade Cândido Mendes, é graduado em Educação Física e de Esportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. De 2001 a 2013, ele foi pesquisador do Centro de Estudo Afro-Brasileiro. De 2003 a 2005, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da UCAM. Desde 1999, é professor no curso de pós-graduação Lato Sensu em História da África e do Negro do Brasil. E, atualmente, é professor adjunto do DPE, IE, UFRJ e do PPG, Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ. Esse é o professor Amaury, que está aqui conosco, para a gente poder pensar um pouco sobre essa luta contra o racismo. Sabemos que a juventude negra está morrendo, né? Tivemos, atualmente, a morte de Marielle, que mexeu, né? E as pessoas perguntam assim, que tiro foi esse? Porque esse tiro atingiu todo mundo. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha filha estava triste. E eu cheguei perto dela e falei assim, minha filha, você está triste por quê? Porque ela sempre alegre. Ela, mãe, a morte dessa mulher mexeu comigo. Então, assim, foi um tiro que foi dado em nós que fazemos os movimentos, seja social, sindical, né, da mulher, do negro, da juventude. Foi um tiro que acertou todos nós. E a gente precisa pensar sobre isso, sobre esses destroços que estão aí. Bom, pessoal, essa apresentação da Conceição, ela é muito, além da qualidade dessa análise, da sensibilidade que toca, né? Toca uma coisa essencial. Marielle um pouco que sintetizava essa personagem que nos foi arrancada assim, sem mais nem menos, ela sintetizava esse tipo de luta
os avanços, o que a gente poderia dizer de maneira muito assim, rápida, de avanços da luta contra o racismo no âmbito da sociedade, que é do que a gente vai tratar aqui, né? Ela sintetizava esse tipo de noção, quando a gente fala em avanços da luta contra o racismo, das consciências, da capacidade de ação, das capacidades de análise, né? Das ligações entre diferentes contextos, né? A pobreza, a condição racial, a condição da escolha sexual, das opções sexuais que as pessoas têm, né? E do seu compromisso e engajamento total com as lutas, com o conjunto das lutas sociais, né? Então, Marielle é um pouco essa síntese, daí que, de fato, todo esse período, a gente sempre que começa qualquer atividade dos 21 dias, é com esse tom, né? Que tão bem, né, celebrou aqui a visão da Conceição. A nossa ideia é essa, né? Discutir a conjuntura da luta contra o racismo no Brasil, com a visão de que conjuntura a gente ouve toda hora, né? Temos bastante análises de intelectuais potentes, muito consistentes, né? E com muita, às vezes com diversidade de olhares, mas sempre o fundo, o âmbito, o foco é sobre as grandes instituições, né? O Supremo Tribunal Federal, os partidos, né? A questão eleitoral, né? A Polícia Federal, o âmbito do judiciário e suas conexões, os corporativismos da mídia, a grande mídia hegemônica, articulada globalmente. Então, esse sempre é o nosso foco. Vamos tentar discutir aqui o quanto é evidente que isso tudo tem imensa importância, né? O aspecto do golpe como se construindo, né? Midiático, judiciário e o legislativo, é uma novidade. Novidade para nós que não olhamos, olha só, que uma outra coisa que entra pela nossa porta dos fundos. Quem não viu o Lugo ser deposto no Paraguai? Nós não vimos. Vimos um pedacinho ali, saiu na Isto É, eu vi na Isto É, saiu assim, lá embaixo, um pedaço da página. E na Caros Amigos, que a gente, poxa, tinha que ter uma entrevista, não, tinha meia página, e assim mesmo, não mostrando a derrota do Lugo, mas mostrando o terror do poder dos latifundiários, do grande poder de mídia, do poder institucional do Paraguai. Então a gente não soube que com o Lugo, no Paraguai, foi um ensaio breve para se fazer o golpe aqui, essa articulação de grandes instituições, né? Eu penso que, para a gente situar a conjuntura atual, é preciso fazer a leitura de agentes sociais e políticos, né? De sujeitos históricos coletivos. Eu depois vou ver aí você, o que você fez, hein? Tá? Você me mostra depois? Mostra? Legal. Então é preciso, né, para a gente falar da conjuntura nacional e da luta contra o racismo, trazer à tona algo que, para uma grande parte de nós, mesmo de nós setores progressistas, que a gente costuma chamar assim, os setores de esquerda, nas lutas sociais brasileiras, mesmo para nós é bastante encoberto, ou assim meio opaco, a gente vê, sabe, mas realmente o que se sabe, né? Porque, como eu tenho falado até agora, o foco nosso não é esse. Isso quase que não constitui a conjuntura. E, no entanto, eu quero defender que isso é um elemento que pode ser visto como central para a composição da conjuntura que a gente tem hoje. Tanto o avanço dessas lutas, nomeadamente as lutas contra o racismo, as lutas contra o machismo, as lutas ambientalistas, as lutas
pelo direito à escolha e à opção das diferentes sexualidades, as lutas de juventude. São diferentes lutas que emergem na vida social brasileira, mas para as quais, de fato, a gente não costuma ter o alento, ter o olhar mais cuidadoso, mais atento, né? Puxar a brasa para a nossa sardinha, eu fico pensando que a questão racial e as lutas contra o racismo são as que têm o apelo mais intenso, talvez mais amplo hoje. Porque pode não ter massa nessa história, mas tem a maior quantidade e isso é visível hoje, né? Hoje isso é mais visível. Quando eu ainda tinha muitos cabelos, como o seu aí, né? Quando eu ainda tinha esse cabelão, era quase único. E era objeto de olhares esquisitos, né? Hoje não, hoje isso já faz parte, né? Já tem que aturar, né? Tem que aturar. Então, isso que foi sendo construído é uma construção. E isso enraizou, capilarizou na vida social. A ideia de que ser negro é um valor, não é um desvalor. Isso aparentemente é algo... Isso não é banal, né? Uma sociedade que herdou a escravidão, que foi a mais longa, a mais ampla, nós não temos essa noção, né? O Brasil é o país que só a metade, em torno da metade de todos os seres humanos escravizados vindo do continente africano veio para cá, né? Aqui é o maior de todos, das novas nações surgidas nas Américas. Todos teve a presença negra. Só no Brasil teve a presença negra em todo o território. Cuba, por exemplo, é uma ilha, tamanho um pouco maior que o Rio de Janeiro. Em Cuba, uma parte da ilha, jamais houve presença negra intensa. Olha, em Cuba, né? E em algumas outras nações, até pequenas, nunca houve grande presença negra. No Brasil, houve presença negra em todo o território. Tem o Quilombo da Carlota, já discutido e trabalhado, né? Por arqueólogos, fizeram as escavações, encontraram peças, coisas lá, no interior do Mato Grosso. Século XVIII, início do século XVIII. Então tem presença negra, tem o racismo, a luta contra o racismo, a escravidão, luta contra a escravidão em todo o território nacional. É a primeira onde começa, o tráfico começa aqui, só depois de uns 70, 80, 100 anos é que começa a ter mais volume de tráfico. Para outras regiões, para o Caribe e tal. Aqui é que começa e fica quase 100 anos, quase só para cá. E é o último em que acaba, para acabar a escravidão. É o último país das Américas a acabar com a escravidão. Pelo menos formalmente, como sistema de governo, né? Sistema econômico. E, no entanto, nós só fomos ter o ensino de história da África através de uma lei constitucional em 2003, eu conheci, chama Marisa Pinot, uma grande professora, uma mulher muito inquieta e tal, argentina, professora catedrática da Universidade de Buenos Aires. Eu a conheci num congresso em Brasília em 2003, 2004. Professora catedrática de estudos africanos na Universidade de Buenos Aires. Ela já tinha quase 20 anos como professora lá. A Argentina tem 2%, hoje se diz que talvez chegue a 5% de negros. O Brasil, que tem hoje afrodescendentes inegáveis, né, notórios, pessoas com cabelo crespo, pele mais escura, né, que se reconhecem e são vistas pela sociedade como negras, mais de 53%. E aqui nunca houve, foi preciso uma lei federal, uma lei para poder ter o ensino de história da África nas universidades, formando professores de história da África. E, para isso, poder entrar para o ensino básico. Nunca houve antes isso. Como assim? Então, hoje, antes um pouco, ou durante esse processo em que os cabelos e que o orgulho de ser negro toma a cena social, como é que isso se deu se não tinha história da África, não se discutia relações raciais, nada disso? Tem alguma coisa que se moveu nessa sociedade e construiu esse contexto de lutas, essa valorização do negro, dos referenciais históricos, dos referenciais simbólicos, da estética negra. Isso foi construído por gente.
Isso não é... Pelo contrário, não havia, do que a gente costuma pensar, não havia produção teórica e tal falando disso. Há estudos sobre o negro na sociedade, de antropólogos, de psicólogos, ou era doente, ou era quase. Havia uma porção de coisas que não é o nosso foco tocar aqui. Mas estudos sobre o negro, eu até discuto isso aquele livrinho pequenininho, o vermelhinho que está aí. Esse eu trouxe bastante, né? Porque no âmbito da ciência política, da sociologia, quase nada sobre o negro. Só de 15, 20 anos para cá. Reagindo ao avanço do movimento negro como um movimento social. Aí os intelectuais, alguns, aí só uma parte pequena, né, da sociologia, começa a discutir um pouco mais, de alguns historiadores. Enfim, né, nos anos 70, ocorre o que eu chamo aqui de uma ruptura de emergência da luta contra o racismo, eu vou abreviar ali, né, na cena pública, né? Eu lembro que ouvi essa frase do presidente, do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, o pessoal mais jovem aqui talvez não lembre, era o grande presidente da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI, Rio, uma das poucas instituições que abrigava a resistência democrática nos anos 80. Né? O doutor Barbosa falou isso, eu vi, eu era garoto nos anos 30, quando cheguei no Rio de Janeiro, ele era pernambucano, né? E ele disse isso, eu era garoto, eu lembro que vi alguém apontar o dedo para Abdias do Nascimento e falar essa frase mais ou menos aí. Infelizes daqueles que desde longe expuseram a chaga do preconceito racial como uma doença social. Malditos os que se insubordinavam contra a política racial vigente. Sobre eles caíam a descrença e os prejuízos. Era assim que funcionava. Isso vai sofrer uma reversão logo adiante, né? Logo. Como é que há essa reversão? Primeiro, a criação de organizações do movimento negro. Entidades, chamavam-se entidades negras. Eu estudava na Ilha do Fundão e os negros na Ilha do Fundão, logo que foi para lá, quando começou, eu sou do tempo que ainda era lá na Praia Vermelha, a UFRJ, né? No meu ano, eu estava no segundo ano, quando foi a maioria para a Ilha do Fundão. Então, no bandejão, tinha a senzala. Né? A senzala era a mesa onde ficavam os estudantes negros. Era uma mesa redonda, em geral cabia 6, 7 bandejas, mas era assim, né? Aquele monte de gente, um restaurante imenso, né? E cabia todo mundo em volta de uma mesa. Sim, aquela mesa não cabia, tinha mais do que 7. Às vezes tinha 10, às vezes tinha 12, chegava a ter 15 pessoas, mas por alguma razão, olha que coisa mística, né, interessante, por alguma razão, aquela mesa cabia 15, mesmo que a gente tivesse que botar a bandeja sob o colo, porque era o lugar onde sentia um pouco mais de conforto. Né? Não que houvesse, que os brancos, que eram a grande maioria rechaçasse, né? Não havia, mas é algo que é imperceptível, né? Para quem não tem esse olhar, não é uma coisa fácil de ser vista. O olhar, a postura corporal, o jeito como... Não, era inteiramente diferente e aos poucos aquele menino da enfermagem já não fica com o grupo da enfermagem, fica no grupo. Então o nosso grupo tinha educação física, alguém da engenharia, outro da medicina, outro da química, porque o nosso grupo era a senzala. Era uma piada legal, a gente brincava com isso. Você estava na senzala hoje? Porque você viu na senzala, né? Então esse tipo de situação vai criando uma sociabilidade, um jeito, uma forma de responder à sociedade que tem que ser criada por esses agentes. Né? Lá para os anos já 76, 77, 78, fomos vendo que ao mesmo tempo que se criou, por exemplo, eu participei da criação da primeira sociedade negra no Rio de Janeiro, que botou no estatuto que era uma sociedade de negros e de pessoas interessadas na luta contra o racismo, porque o cartório não registrou, não quis registrar que era uma sociedade de negros. Aí, habilmente,
o Iedo Ferreira, que era um mestre, um cara muito articulado, ele tinha sido, né, militante do Partido Comunista, ele estava em disponibilidade, era mais velho que a maioria, um grande intelectual, um grande teórico, apesar de ser telegrafista, né? Mas e era estudante de matemática lá na Ilha do Fundão, ele ficou em disponibilidade. Disponibilidade, eu não sei se vocês conhecem, é um mecanismo hábil de tirar o cara das vantagens que ele tem como funcionário graduado e pegava só um tico-tico, um osso, um pouco mais de um salário mínimo que ele ganhava, como funcionário federal de mais de 20 anos como funcionário, né? E ele chegou a ser chefe dos Correios e Telégrafos da agência central ali na 1º de março. Então tinha um salário legal, de repente ficou no osso, né? E aí ele teve tempo de estudar matemática na Ilha do Fundão. E aí era uma liderança, era um cara importante, articulado, tinha experiência, né? Então, no estatuto, ele acabou colocando lá Sociedade de Negros e de todos aqueles que queiram lutar contra o racismo. Com essas habilidades, se criou a SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, no Rio de Janeiro, e aos poucos fomos percebendo, e aí um viaja ali, o outro conhece, tem um primo não sei aonde, foi se vendo, que no final dos anos 70, isso havia no Maranhão, tinha a Mundinha Araújo, em São Paulo tinha o Ivaí, a Sônia Bride, tudo tal, e isso era uma coisa que estava acontecendo nacionalmente, sem que a gente soubesse. Parece que é um espírito do tempo, né, que vai articulando, tecendo, né, plasmando imagens. É uma coisa interessante de se pensar com outras óticas, né? E aí é isso que vai, nos anos 80, começar a se instituir de fato. Eu penso que o pessoal do sindicalismo conhece um pouco o MNU, né, o Movimento Negro Unificado, que é a primeira organização que pauta a questão raça e classe. Não se pode pensar classe no Brasil sem pensar raça e vice-versa, né? Isso é verdade, foi um momento muito bonito, a gente estava lá, né? Meninos, eu vi, né, o pescoço dos policiais, o que eu lembro, o pescoço do cara, e não vieram, e nós realizamos a primeira manifestação pública desde 68, que mandou dizer que ia acontecer, foi lá, panfletou e aconteceu. Houve, evidente, manifestações em períodos eleitorais e tal, nas grandes capitais, mas não podia avisar, né? Chegava lá, eu participei de várias, no centro do Rio, a eleição do Nelson Carneiro, né? Na época eu tinha 83 ou 85 quilos, né? Era bom de correr, bom de pular pra caramba, e aí dava para jogar bola de gude nos cavalos, na cavalaria, no chão, para a cavalaria, os cavalos derrapam e tal. Então, mas era assim, uma coisa relâmpago. Vem a rapaziada, entra no meio da confusão, faz um discurso, estampa uma faixa, panfleta e sai correndo, que vem a polícia e o couro vai comer. Agora, avisar, vamos realizar dia 7 de julho, no Largo do Paissandu, de frente para o Viaduto do Chá, uma manifestação do movimento negro contra o racismo. Isso aí foi a primeira manifestação pública de enfrentamento à ditadura, desde 68, desde do AI-5. Né? E é assim que foi construído o que a gente chama de movimento negro brasileiro. Né? Em 1988 tem um encontro nacional de mulheres negras. Como assim? Né? Poxa, mas sim. Como se constrói isso? Que teve encontros estaduais, teve encontros municipais, teve grupos. É um processo que vem costurando, vem, por um lado, aprofundando a ideia de consciência negra, de valor do negro e de valor da cultura de matriz africana. E está dentro disso, na ideia de consciência, assim, é preciso enfrentar o racismo. Né? A marcha do movimento negro em 1988, né? É só ver, com todo respeito, é uma brincadeira, viu? Brincadeira. Tinha mais polícia do que gente. Brincadeira, é evidente que a gente conhece, até é bom frisar isso, né? Jamais desistir, porque eu conheço, tenho vizinhos, policiais, que jamais, de maneira alguma, tem esse tipo de procedimento com a sociedade, que tem sido mais comum hoje, especialmente quando a polícia chega em regiões de pobreza e regiões de maioria negra.
né? Eu conheço muitos policiais, hoje ainda jovens, de seriedade, de retidão, e aí esses são pobres, o seu carro é fraquinho, é um carro pequeno, né? Então, esse tipo de construção que vai se adensando cada vez mais, e a sociedade não vê. A sociedade brasileira, a ciência política, a sociologia, não enxerga isso. Só vai enxergar isso no momento em que vem as cotas em 2002 na UERJ. Não na UERJ, na UENF aqui, na Escola Darcy Ribeiro, né? Quando vem, por lei, por decreto-lei, porque as associações docentes, especialmente na UERJ, rejeitam fazer as ações afirmativas com autonomia universitária. Isso é uma coisa difícil que um dia eu espero ver, né, a autocrítica dos dirigentes da Associação dos Professores da UERJ, não os atuais que estão muito mais arejados, mas naquele tempo foi terrível, né? Se tentou fazer com que a UERJ adotasse as cotas, as ações afirmativas, usando a sua própria autonomia institucional, que as universidades precisam ter. Fazer a discussão interna de servidores, professores, estudantes, e assumir que esse tipo de reparação é fundamental. Desde o velho Marx lá, a gente sabe que não se pode tratar os desiguais igualmente. Se a cada um de acordo com suas necessidades, de cada um de acordo com suas possibilidades. Então, isso já vem lá isso é lutas de classe na França, né? Que ele usa frases retumbantes assim para mostrar que as desigualdades não permitem que a gente simplesmente... a igualdade formal. Não se trata de igualdade formal. Ele está falando só de classes sociais, que lá na Europa o problema é de classes sociais. E nós aqui temos que falar de classes sociais. E também da questão racial, né? Então, esses reclamos e essas construções vão acontecendo, eu chamo isso do momento em que vai ocorrer a institucionalização da luta contra o racismo. Vai se fazendo a capilarização, né, no tecido social da consciência negra, em flagrante descompasso com a tradição de silenciamento ou represamento de visões críticas sobre a questão racial. O quanto essa militância negra, nos primeiros momentos, ouviu dos seus colegas e tal, vocês vão dividir o proletariado. Rapaz, isso aí era um mantra de alguns amigos, né? O racismo é um problema, mas não é um problema central. O problema central é a luta de classe. Sim, cara. Aí começa a discussão, mas não há espaço para discussão. É um diálogo de surdos, né? Chega um ponto que ninguém mais ouve ninguém, porque não há discussão de fato. Não há literatura falando sobre isso. Veja só o Marx, traz o Lenin, traz o Engels, não tem. Na esquerda não tinha essa literatura, né? Aí depois a gente vai ver que tinha, né? O grande Florestan Fernandes, o livro que ele mais se orgulhava, foi publicado em 1964. Por sinal, ele me deu um exemplar, um orgulho danado, né? Em que é do primeiro, da edição da USP. A edição da USP. Eu ganhei dele aí um momento que... Então, o grande Florestan tinha escrito A Integração do Negro à Sociedade de Classes, publicado em 64, de uma pesquisa de 1950, 51, 52. Né? Mas cadê esse livro? Está 80, 90, 100 reais. O e-book. E-book. O livro em papel, 2 volumes, você vai encontrar muito caro. É muito caro. Você vai encontrar classes sociais de subdesenvolvimento, o que é a sociologia no Brasil. São livros do Florestan que já estão 10ª edição, 15ª edição. Porque a integração do negro à sociedade de classes só teve até hoje, que eu saiba, a primeira edição da USP e depois 2 edições da editora Civilização Brasileira. Nunca mais. Aí é caro, porque o livro é raro, né? Então, na verdade, não havia um problema racial invisível. Visível ele era, né? Porque antes desse processo dos anos
dos anos 70, né? Que aí emerge para nunca mais parar, o nível de problematização da questão racial alcança, todos vai alcançando os espaços com essa ideia de consciência negra. Antes disso, já houve coisa pra caramba, que não dá para falar, porque, né, já acho que daqui a pouco eu vou passar do horário aqui, que eu me propus que eu não podia passar de meia hora. Já temos quanto tempo? 15? 18? Oi? Não, porque eu estou rouco, eu quero ficar rouco de ouvir, né? Às vezes sou eu que não me aguento mais de tanto falar. Mas eu queria bastante enfatizar, né, que há uma construção. E que, primeiro, essa construção não é invisível. Ela é invisibilizada. Né? Eu não consegui encontrar, e já não digo mais que tenho, porque posso ser pego em flagrante delito. Eu tinha uma foto de seu José Correia Leite, um militante negro de São Paulo, dos anos 30, é uma liderança importantíssima. Vocês viram, recentemente, teve a Fundação Perseu Abramo publicou a 2ª edição do livro do Florestan. Esqueci o nome, né? De vez em quando falha, né? O Significado do Protesto Negro. É um livro pequeno, que ele publica em 1989, 90. E no Significado do Protesto Negro, o que é o significado? Começa o livro com ele, em 89, na Constituinte, né? Ainda como Constituinte, embora a gente tivesse votado a maior parte, mas ainda o mandato Constituinte. E aí chega o professor Edson Cardoso, que era assessor dele, é um professor militante do movimento negro, antigo, dos mais reconhecidos de todo o país, e chega e diz: Florestan, é evidente dar um desconto aqui para a representação, né, que temos que criar, mais ou menos, né? Mas aí acaba de falecer o seu José Correia Leite. Ele leva um choque, vai para a tribuna, pede a palavra e faz um discurso muito emocionado, né? Parece que ali, eu sempre ouvi, que ali começa esse livro, O Significado do Protesto Negro, onde ele vai falar das agruras, da dificuldade que ele teve para fazer a pesquisa nos anos 50. Quando ele mesmo que conhecia São Paulo, ele era paulista, ele não conseguiu ver os movimentos sociais no meio negro, que ele depois só foi conhecer estudando. Né? Mas o seu José Correia Leite, que é esse a quem ele faz essa homenagem, em 89, na tribuna da Câmara, que era um dos mais respeitados militantes negros, ele nasce em 1900, morre em 1989. Seu José Correia Leite, ele tinha uma foto dando de presente a Sérgio Buarque de Holanda, 1932, numa confeitaria em que aos domingos eles costumavam tomar café da manhã, né? Ele dando de presente um exemplar do jornal O Clarim, Clarim da Alvorada, o jornal do meio negro naquela época. Ele conhecia o Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda o conhecia. Sérgio Buarque de Holanda deu palestra na Frente Negra Brasileira, que provavelmente a maioria de vocês, pelo menos até 1, 2, 3 anos atrás, nunca tinha ouvido falar, né? Era um partido político, eles fizeram um partido político negro. Em 1936, criaram o partido, 35, é fechado pelo Estado Novo, né, em 37, porque fecha todos os partidos, e a Frente Negra tem que fechar porque se tornou um partido. Mas até 35 era uma associação que tinha mais de, agora com pesquisa, eles diziam que tinha 200 mil filiados. Aí o professor Flávio Gomes, aqui da UFRJ do Rio, vai lá e faz a pesquisa e tal, documental, checa uma pessoa de... 200 mil é exagero, mas 50, 60 mil dá para documentar. Gente, o PRP, o Partido do Poder, Partido Republicano Paulista, nunca teve mais que 20 mil filiados. Como é que a gente tem uma história social que não registra isso, que teve um partido político, uma associação negra, em São Paulo, que tinha em Pelotas, tinha em Pernambuco, tinha na Bahia, tinha no Rio de Janeiro. Como assim? Que chegou a ter 60 mil, e a gente não sabe disso. Não sabe. Então não era uma coisa invisível, era algo invisibilizado.
uma ciência social que se pretendia cega, né? A cor, né? Nós não queremos saber da cor das pessoas, queremos saber do seu caráter, queremos saber das suas capacidades. Na verdade, não era cega a cor, era cega a questão racial, aos problemas do racismo. Então, não há invisíveis. A Frente Negra foi muito visível. Eles utilizavam o maior salão de reuniões da capital paulista. Era o salão dos anarquistas, que faliram e tal. Nos anos 30, os anarquistas já tinham caído, né? E aí era o único lugar que dava para se fazer grandes reuniões. E aí tem as fotos, essas fotos eu tenho até hoje, a gente já publicou a opção de coisas, né? Fotos com, assim, muita gente, o salão lotado, era o maior salão de reuniões da capital paulista, né? Então não era invisível, foi invisibilizado com a ciência social cega, metodologicamente cega a questão racial. Não se queria enxergar isso como uma coisa importante da história social brasileira, né? Mas a partir de um certo momento não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Começa esse movimento, esse burburinho, essas construções subterrâneas, em todo o espaço, né? Eu penso que a gente lembra o samba enredo da Mangueira, em 1988, lembra? Livre do açoite da senzala, presos à miséria da favela. Ué, de onde é que vem esse enredo? Né? E a quizomba do Martinho da Vila? Martinho da Vila, dizem as lendas, um dia eu ainda vou poder perguntar isso com calma a ele, ele vai ser daqui a pouco membro da Academia Brasileira de Letras, né? Há um pessoal em campanha. A gente sabe que o Martinho da Vila tem romances, tem novelas, tem contos, tem poemas, vários livros publicados. Ninguém sabe, né? Muito interessante, né? E o cara tem trabalhos de altíssima qualidade. Você lê uma professora muito amiga, pessoa boa, não é uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa, não é assim. É algo involuntário, né? Mas ela é da literatura. Aí pegou, leu, olha, Amaury, que delícia! Nem parece do Martinho da Vila. Ela não pode conceber, é o estereótipo, né? Ela olha para ele, vê o sambista e ele só sabe fazer samba. Então, aí ela caiu em si, eu tenho que ter mais cuidado, né? Eu tenho que ter mais... É assim, tem sido assim, né? O descobrimento da dificuldade de pensar, de enfrentar com seriedade a questão racial no Brasil. Então chega um momento que vai se institucionalizar a luta contra o racismo. Aí, né, vai se criar... Se puder ter um pouquinho d'água aqui, eu vou agradecer. Ah, já botou? Não, foi o rapaz. Obrigado, obrigado. Porque senão acabou, né? Ninguém pode... Poxa, é a maior curtição. Eu sou professor há 40 e tantos anos, é muita coisa boa. Alguma coisa tem que ter de prejuízo, né? Se não beber água, acaba mesmo a garganta. Então, já se parte para dentro, né, dos partidos políticos. A CUT criou a Secretaria de Combate ao Racismo, né? As outras centrais sindicais também têm seus espaços, tudo isso vai sendo construído, e aí é o que eu tenho chamado de institucionalização da luta contra o racismo. São Paulo, ainda no governo Franco Montoro, se cria o Conselho da Participação Política do Negro Brasileiro, do negro paulista. No Rio de Janeiro se cria o CONDEDINE, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, no centro do Rio. Até hoje está lá o CONDEDINE é uma briga eterna de militantes do movimento negro, sempre contra, infelizmente, sempre contra o prefeito, contra a Secretaria de Governo, e eles jamais aceitaram. Geralmente a militância é lúcida, né? Quem vive na luta, é evidente, comete erros, às vezes até erros grandes, mas a tendência, quem realmente se dedica, e é o caso da maioria do pessoal do CONDEDINE sempre, acaba acertando mais do que errando, né? Então, nunca aceitaram serem enquadrados como um espaço institucional da prefeitura. Está no plano, como é que chama? No plano
na lei orgânica a existência, mas não tem nenhum vínculo, não tem, de fato, financiamento, não está previsto em orçamento. Então, não tem órgão fiscalizador da prefeitura, não tem ninguém que enquadre. Não é o prefeito que designa os membros. Então, isso mantém uma certa identidade e autonomia do Condedine. E assim, depois é que fomos saber, Ricardo, em todo o país tem conselhos, isso, aquilo, de toda parte. Em prefeituras, dentro de secretarias de educação, secretarias de trabalho, em todo lugar isso foi sendo construído. E é isso que eu chamo de institucionalização da luta contra o racismo, né? E aí é terrível, porque quando se institucionaliza e ganha força, surgem os intelectuais que, de fato, vão estudar isso com mais apuro, né? Até então, que é essa argumentação que eu faço nesse livrinho vermelho ali, se discutia o negro no Brasil. O problema era ainda hoje se ouve muito falar isso, né? É um vício de linguagem, mas que, na verdade, encobre uma falta de cuidado na reflexão, na conceituação, né? Uma falta de cuidado, de atenção mesmo, de teorização. Falta de se preocupar em refletir com mais profundidade sobre a questão racial. Então se fala assim, o problema do negro, ou os problemas do negro, o problema negro. Se a gente parar para pensar, problema negro, qual o problema negro? O problema negro é o racismo. O racismo, o preconceito, a discriminação, isso não é um problema do negro, isso é um problema da sociedade, né? Portanto, não cabe ao negro lutar contra o racismo, cabe a toda pessoa digna, ética, né, que tem consciência social, tem que lutar contra o racismo, como tem que lutar contra o machismo, né, tem que lutar contra o desastre ambiental que está ocorrendo em toda parte, contra a homofobia, tudo que é opressão, exploração, a gente tem que ter, de onde vem esse reclamo? Vamos botar esses sujeitos políticos para falarem, para a gente enfrentar de frente, né? Porque senão a gente pensa, mas não enfrenta de verdade. Então, eu digo que entre os segmentos acadêmicos, né, houve de fato, se criou os estudos de relações raciais, né? Porque são críticos, aos poucos foi se vendo que precisava fazer a crítica dessa coisa tão linda, tão sedutora, que é a ideia de democracia racial. Isso é maravilhoso, já pensou? O único lugar do mundo, a única nação das novas nações surgidas, né, a partir do século XIX, na Europa, depois nas Américas, vão se construindo, onde não há preconceito racial, não há desigualdades raciais, onde há igualdade entre negros e brancos. Pô, nos Estados Unidos era aquela guerra lá, o assassinato do Malcolm X, do Martin Luther King, os linchamentos, a Ku Klux Klan. Em toda parte era assim. E no Brasil não. Assim dizia a literatura que era traduzida, né, da língua portuguesa, especialmente um autor chamado Gilberto Freire, que a maioria já deve ter ouvido falar. E aí, a partir da obra do Freire, se cria essa ideia de democracia racial. Poxa, e é tão sedutor, é tão bonito construir isso, que isso foi capilarizando essa ideia. Bom, não temos, mas precisamos construir. Então, é mais ou menos como funcionava, né? A minha avó falou uma vez e eu gostei, nunca mais larguei, que ela dizia assim, Jesus Cristo não falou que querer amar já é amar? Então, querer não ter problema racial já é não ter. Será? Né? E aí muita gente acreditou que querer já é ter. Querer já é poder. E aí ficou muito disseminada essa noção de igualdade, a ideia de democracia racial, e que a escravidão no Brasil foi diferente de outros lugares. A escravidão aqui tinha uma certa paz, uma certa harmonia. A mestiçagem no Brasil campeou solta, todos somos mestiços. Sim, mas as contas bancárias, né, as propriedades, nada disso é mestiçado, é só a pele e nós temos que ficar felizes com isso. Então, esse tipo de questão vai sendo batido por todos os lados e vem sendo demolido
por essas lutas sociais e os segmentos acadêmicos aí, boa sociologia, a partir dos 70, os anos 80, isso vai crescendo de fato, né? Com uma boa intelectualidade, agora repercutindo, né? O Florestan Fernandes, que estudou isso lá atrás, lá longe, e agora não tinha mais jeito, já eram muitos mais estudiosos, né? E começa a ganhar força isso, né? Mas houve um inverso também interessante, né? Se afirmava interdisciplinarmente em todas as ciências humanas. O mais impressionante é que muita gente, né, que ajudou a instituir esse campo de estudos, alguns antropólogos, psicólogos, mesmo sociólogos, cientistas políticos, quando chegou o momento de apoiar mesmo esse avanço, né, como na elaboração, no planejamento, na execução de políticas públicas capazes de recuperar os prejuízos legados pela escravidão, legados pelo início da República, né? Uma coisa que eu não falei aqui, né? Gente, a gente não estuda o que foi a República no Brasil. Impressionante. Eu usei outro dia a expressão, gostei, vou repetir aqui para os meus estudantes, para as minhas turmas lá na Rural. Um dia, um camarada que é sociólogo, economista, mas trabalhava no meio de arquitetos, então ele se habituou a ver muita coisa de pesquisas sobre os bustos importantes, é um pesquisador do IPUR, né? E aí ele, mesmo tendo formação básica em economia, sociologia, mas o negócio dele era, a pesquisa que ele estava fazendo era sobre personalidades imigrantes que chegaram no Brasil, e aí onde tinha o busto do fulano de tal, nome da praça do fulano de tal, que temos que recuperar isso, que é a história do Rio de Janeiro, era a corte, né? Vamos recuperar isso, é uma pesquisa do IPUR, um espaço de formação de pós-graduação da UFRJ, sobre esses monumentos, né, a imigrantes e tal. Ele levou um choque, ele, cara, que é isso? O Estado republicano se começa de maneira racial, por decreto-lei, 3 meses, menos de 4 meses depois da República instituída, vem um decreto-lei que diz que é proibida a entrada de imigrantes indígenas de África e de Ásia no Brasil. 1890, meses depois, quando começa a República. E a gente não sabe disso. E que as políticas públicas, que foram políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, todas essas políticas eram orientadas por ideias de eugenia, olha só, de apuramento biológico da espécie humana, de segregação racial. Nós não acompanhamos isso, que a República do Brasil é uma república racial. E que os pensadores que estruturaram o Estado republicano, na sua quase totalidade, é sempre delicioso encontrar algum que não era, mas é difícil encontrar. Em sua quase totalidade, eram pessoas que partilhavam inteiramente as visões da ciência da época, da inferioridade biológica de negros, indígenas e dos povos de cor. Todos os povos de cor eram inferiores e o ápice da evolução biológica dos seres humanos só havia sido alcançado no hemisfério norte, os brancos do hemisfério norte. Era o auge da evolução biológica. Eu estou falando aqui para vocês rápido assim, mas isso tem compêndios, isso é forte pra caramba, né? Surgiu a ideia de darwinismo social. O que o Darwin, que é um cara fantástico, né? Ele era da história natural, ele estudou a natureza, bichos e plantas. O que o Darwin falou, e é maravilhoso o avanço da ciência, do conhecimento da natureza que ele propôs e que ele conseguiu fazer avançar, parece ter um primo dele, aí tem umas histórias que a gente nunca sabe onde começa, né, a lenda, mas começa uma série de intelectuais europeus que dizem que tudo que Darwin falou, que era muito bem fundamentado para a natureza, servia também para o meio social. Criou-se a ideia de darwinismo social. E isso é fortíssimo no início da República. Até os anos 30, 40, isso está bombando em toda a construção, né, da sociedade brasileira. Aí já capilarizou para o Estado, é isso que é ensinado nas poucas faculdades que tem, é isso que é ensinado, está em livros didáticos.
É isso que ocorre, e a gente não estuda isso. Aí um dia o Carlos Weiner, que é aquele meio sociólogo, economista, mas foi trabalhar no IPUR, que ele gostava das coisas das obras públicas e tal. Como ele não tinha esse vício, né, de ser alguém que estava pesquisando os problemas do racismo, os problemas do Estado Nacional, ele só queria saber dos monumentos, né? Aí ele começa a ver, mas espera aí, no Brasil teve um congresso de eugenia. Todo mundo sabe o que é eugenia, né? O Joseph Goebbels, né, que é o grande arquiteto do Holocausto nazista, é o cara que constrói, ele é o momento auge da eugenia, é o nazismo. É o terceiro congresso de eugenia que acontece no mundo, na Alemanha, em Berlim, em 1935, né, quando o nazismo está se consolidando. Adivinha onde é que é o segundo congresso de eugenia? É aqui, é no Rio de Janeiro. Toda a intelectualidade estava lá, rapaz. É interessante isso. O redator, o cara que fez a redação final, a ata, né, o relatório final, é um grande professor de matemática do Pedro II, catedrático, um grande brasileiro. Ele criou, disse que se deve a ele a criação das PUCs. Ele era um católico fervoroso, um homem sério, muito respeitado socialmente. E aí ele propõe que a PUC o cristianismo católico tem uma responsabilidade de contribuir para a criação de universidades, de espaços. Então, é um grande brasileiro. José Inácio do Azevedo Amaral. É um grande brasileiro, você pode dizer, é um racista, não, é um grande brasileiro, um visionário, um homem importante na história da educação no Brasil. Ele faz a redação, não dá, né? Passar os slides do que ele diz na redação. Né? Precisamos apurar a raça brasileira com o fito de conseguirmos instalar a civilização de verdade dos trópicos. Inácio do Azevedo Amaral. Agora é bom porque você pega, já tira aqui, já está lá, né? Não tem mistério, é delicioso fazer isso hoje. Tem alguma relação com o movimento integralista? Não necessariamente. O integralismo, aí, rapaz, é uma conversa legal. O integralismo aproveitou muito do eugenismo, mas o integralismo, quando vem, ele vem como reação, especialmente ao crescimento depois do tenentismo, depois de visões que iam romper a unidade das forças, vamos dizer, ainda aquelas aristocracias antigas, do latifúndio total e tal, que o Sérgio Buarque de Holanda está batendo em 1938, né, o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, em 1938, é um trabalho clássico, né, para se entender o Brasil. Ele explica um pouco isso, como o integralismo, na verdade, ele aproveita esse caldo e pega uma carona na força do nazismo na Alemanha. Né? E aí é evidente que muitos dos eugenistas, tem sociedade de eugenia em São Paulo, tem sociedade de eugenia no Rio de Janeiro, né? O grande cara da sociedade de eugenia do Rio de Janeiro vai à Alemanha, é ele que convida os cientistas alemães que vêm ao Brasil em 29. Né? Então, tudo isso que foi sendo construído, tem um momento que silencia. O Carlos Weiner, quando faz a pesquisa dele em 87, 88, eu usei a expressão assim, ele destampou a fossa, porque ele levou um choque e procurou o Centro de Estudos Afroasiáticos. O professor Carlos Weiner vai lá e diz, olha, eu encontrei essa documentação aqui, nunca imaginei que tivesse isso. Aí começa a mostrar uma opção de... Tanto que o texto dele é publicado nos cadernos de estudos afroasiáticos e ainda é, até hoje, assim, Estado e Raça no Brasil. Acho que é Apontamentos Históricos, uma coisa assim, ou Apontamentos Históricos sobre Estado e Raça no Brasil. Ele, na visão dele, de um grande intelectual, viu que ele não tinha ainda conseguido dar a dimensão do que era a documentação, as evidências, né, historiográficas que ele tinha na mão, mostrando o papel da construção do Estado republicano inteiramente entronhado com a ideia de raça no Brasil. Né? As políticas públicas, as orientações de construção dos bairros, dos subúrbios, das regiões, né?
É só a gente ver, poxa, é tão simples, né? Até pouco tempo atrás não tinha. O Hospital da Posse em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi construído nos anos 80, se eu não me engano. O Adão Pereira Nunes, aqui, quem sai daqui pega o Washington Luiz vai ver, né? É do Brizola que constrói, né? 80 e pouco já. Antes, o grande hospital de referência é o Hospital da Lagoa, o Hospital de Ipanema, né? Que eram os grandes hospitais públicos do Rio. Poxa, é exatamente onde está a riqueza, né? Então, a gente vê como as políticas públicas eram orientadas e como a ideia de raça contamina inteiramente as orientações, as visões de políticas públicas. Isso tudo começa a ser descoberto, não, vou voltar aqui, essa fossa começa a ser destampada, né? Quando começam as pesquisas dos estudos de relações raciais. Vai se estudar imigração e se vê que a imigração é um projeto de branqueamento da vida social. Na verdade, o que se quer e isso é dito, isso está explícito nos discursos. Tem um livro de uma professora da Unicamp, Célia Marinho de Azevedo. A professora Célia Marinho de Azevedo, no livro Onda Negra, Medo Branco, ela pesquisou as atas das reuniões da Assembleia da Província Paulista, falando onde se votava o dinheiro para trazer os imigrantes. E aí os discursos são esses: precisamos lavar a mancha negra, precisamos mudar a qualidade do nosso povo, do jeito que esse povo que está aí não... E assim tem que votar grana, dinheiro, logística, foi uma coisa colossal. Em menos de 40 anos, se trouxe mais de, assim, todos 5 milhões, talvez mais de imigrantes. É só imaginar, gente. Poxa, 4 milhões, 5 milhões em 40 anos é a gente, a logística disso, quantidade de navios, de gente indo buscar nos lugares de pobreza, de miséria da Itália, da Alemanha, da Polônia, né? De Portugal. Se trazia imigrante porque se tratava de um projeto eugenista, num projeto arianista. Isso está escrito por grandes autores que a gente costuma achar que são os máximos, né? Por exemplo, o Monteiro Lobato. É um susto, meu Deus, o rei está nu, né? Agora finalmente alguém viu. Mas o racismo está entranhado na obra dele. Tem um livro, tem cartas dele, eu tenho esse livro lá em casa, A Barca de Gleire, as cartas dele para o Renato Kell, que era o grande cara da eugenia. Por sinal, Monteiro Lobato assinou a ata de fundação da Sociedade de Eugenia em São Paulo. E ele manda a carta para o cara falando: precisamos criar no Brasil uma Ku Klux Klan. Ele escreve isso, está na carta dele, não tem. Né? Então, tudo isso é silenciado, não se vê e não está presente nas ideias que a gente tem sobre o nosso país. Daí que, quando emerge a visão dos estudos de relações raciais, imediatamente ocorre uma reação entre a própria intelectualidade. Por quê? Enquanto não se sabia, ninguém falava. Quando alguém bota a boca no trombone, o mundo acadêmico em geral perde o controle. Porque até então, assim, se faz uma ação afirmativa. Professores que começam a perceber que tem estudantes que são talentosos, mas são os mais pobres. Então, aquela menina lá da Vila Vintém, eu não vou dizer o nome aqui publicamente, mas saiu o rosto dela uma vez no Caderno B, isso em 88, né, fazia sucesso. 88? Não, 95. 300 anos de Zumbi dos Palmares, acho que é isso. Saiu o nome e a foto dessa moça, que era estudante na UFRJ, e pele muito escura, da Vila Vintém. Como é que ela estudou? Porque ela era muito pobre, mas ganhou uma bolsa de estudos. Então, começou-se a fazer uma ação afirmativa, mas assim, um negócio informal, entende? Eu vejo que essa moça é muito talentosa, mas ela não está podendo cursar como poderia para render mais a visão dela, a construção dela como intelectual. Vamos puxá-la e dar um apoio, dar uma bolsa, dar uma monitoria. Então, enquanto era uma ação afirmativa sob controle e com, né,
eu faço eu escolho, eu posso, né? Estava bom. No momento em que o movimento negro entra e diz, tem que ter ação afirmativa institucionalizada, tem que ter lei para fazer essas reparações históricas, tem que ter discussão, tem que ter recursos para patrocinar os cursos de formação de educadores, nas universidades tem que se dar linhas de pesquisa para se aprofundar esse tipo de formação de conhecimento. Aí é uma grita geral, então aí se mostra, aparece um antirracismo discursivo e retórico. E, na verdade, era discurso, não era, na hora não se enfrentou, de fato, para se superar essas visões dos prejuízos raciais gerados pelo racismo, né? Que geraram as desigualdades sociais, certo? As desigualdades raciais, no Brasil, tamanha quantidade da população negra, são estruturantes, as desigualdades raciais são estruturantes das desigualdades sociais. E aí, no pré-golpe, a gente vai começar a ver como, né, aí o incremento isso é um pouco clássico, a gente tem lido muito isso, né? 10 segundos para a gente ler sem eu precisar falar, antes que acabe meu gogó aqui. Vamos lá, isso aí a gente tem visto bastante. Pode ir? Então, ainda o pré-golpe, né? Vai se articulando, né? Mas já não tinha mais jeito. Porque tinha sido construído, havia sido construído um subterrâneo disso tudo, de movimentos sociais, né, que chegou a um momento tal que é a questão que eu pergunto logo no início. Apagou isso aqui, eu volto aqui. Que está no texto que eu daqui a pouco vou conseguir publicar, eu preparei para essas nossas conversas, né? Que em 1994, 4 de maio de 94, em Aracaju, houve um seminário traçando diretrizes, relatório do primeiro seminário de planejamento estratégico da Coordenação Nacional de Entidades Negras. Foi em Aracaju, em 94. Nesse seminário, o relatório final tem uma frase que é assim: é missão do movimento negro construir uma identidade política que considere as questões de gênero, raça e classe e seja capaz de ampliar a luta contra o racismo na perspectiva de contribuir para a transformação da sociedade. Isso foi produzido por esse seminário, eram 30 e poucos militantes, acho que eram 13 ou 14, 15 estados, onde havia a CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Esse tipo de construção já estava teorizando a si mesmo, né? O que nós representamos? O que nós queremos? Como vamos alcançar? Né? E aí a pergunta que eu quero deixar aqui, que a gente precisa fazer, como nesse momento, eu vou avançar, depois eu volto aí. Como nesse momento, né, tem as ações afirmativas, a partir de 2003, a Lei 10.639, alguém conhece essa lei? É a lei que determina que haja história e cultura brasileira no ensino básico. Depois o ProUni. O ProUni a gente sabe que foi uma manobra, né? O que vinha eram as cotas. O Lula disse, temos que fazer esses reclamos e tal. Um dos redatores dos membros participantes desse encontro da Coordenação Nacional de Entidades Negras em Aracaju, em 94, é o Flávio Jorge. Não sei se alguém daqui conhece. O Flavinho foi membro da Executiva Nacional do PT. Nesse período, acho que ele era membro da Executiva Nacional. Né? Várias vezes do diretório, ele sempre teve um papel de destaque dentro do partido, foi, não sei, coordenador geral da Fundação Perseu Abramo. É um militante negro antigo, né?
embora garotão, né? Parece que o pessoal não envelhece, né? E aí, apesar disso, é um camarada antigo na luta e que sempre tem uma história na construção do partido, né? E ainda assim, evidente, não é invisível, mas continua não fazendo parte dessas análises de conjuntura que a gente vê. O Reúne na universidade onde eu trabalho, é isso, né? Quase que triplicou o número de professores e de estudantes nas universidades federais, né? Então, aqui em Campos tem a UF hoje, né? Tem o FRJ. Então, em Macaé tem, em Bom Jesus de Itabapoana tem, Itaperuna tem, onde não tem a Universidade Federal, tem Instituto Federal. Isso é um esforço colossal, né? De ampliação das oportunidades educacionais, são as chamadas políticas educacionais de promoção da igualdade racial, é assim que é o nome delas. E o ProUni veio na contramão, porque isso era para ter acontecido desde 2004, 2005. O ProUni é uma maneira de dizer, não, nada de cotas agora, vamos botar apenas as vagas nas universidades privadas. Né? Então, o ProUni, a universidade tem uma sala com 50 lugares, não tem nem 15, 20 ocupados. E aquela instituição, a PUC, várias, o Estácio de Sá, devem ao imposto de renda, que é uma briga eterna que tem na justiça, elas se dizem de entidades sem fins lucrativos, né? E aí não pagam imposto, mas fica um negócio ali, uma zona cinzenta que ninguém resolve, e aí agora eles cedem vagas e abatem o débito com o fisco. Pronto. Né? Então é uma jogada que interessa a todo mundo, desde que não se fale em cotas. Não se deve falar de corda em casa de enforcado. Né? Não pode tocar nisso, que aqui é um problema, falar nesse problema aqui. Né? Então, os IFES, a Lei 12.711, de 2012, aí a Dilma assina a Lei de Cotas. Daí em diante, aí é um escândalo. O que tem de negro, de pobre, de indígena, né? Nas universidades federais é muita coisa. Chegou até um Plano Nacional de Educação quilombola. E aí eu penso que é necessário abordar essa ideia dos avanços do antirracismo e o golpe. Né? Eu deixei esses slides para a gente ler. Está dando... Não, eu vou sentar aqui, que aí dá para todo mundo ler. Além de que eu descanso um pouquinho. Né? Está dando para ler, Tadeu? Você que está na... Vamos fazer essa leitura para refletir um pouquinho, né? Tudo bem, né? Temos acordo, né? Evidente que é mais ou menos isso aí que a gente tem ouvido e compartilhamos essas visões. Mas será que não tem nada a ver, esses avanços que houve, não tem nada a ver com o golpe? Eu, nesse texto, o texto já está ficando longo, que eu tenho aqui, eu procuro fundamentar isso, né? As brincadeiras que se correu muito no Zap, no Facebook, né, que a moça lá alguém deu um flagrante no Zap dela, né, que ela dizendo o aeroporto Santos Dumont está parecendo rodoviária, né? Então, esse tipo de postura, né, segregadora, racista diretamente, né? O episódio, como Benedita da Silva só conseguiu emplacar a lei das empregadas domésticas em 2015, e já quase no apagar das luzes. Como não se conseguia tocar para frente um projeto tão óbvio, né? Que o trabalho feminino não pode ser visto como trabalho. É trabalho. Aí tem que ter direitos trabalhistas, tem que ter direitos, não pode ter. Era uma relação serviçal, e não de trabalho regulado. Então, de repente, esse governo banca coisas desse tipo,
Isso não tem nenhuma importância na facilidade maior, no nível de articulação mais rápido, mais ágil, de formação de um amplo consenso capaz de pegar mídia, judiciário, legislativo, com tamanha agilidade. O Temer assina a carta dele, né, em novembro ou dezembro de 2015, que é quando ele diz que era maltratado pela Dilma, faz um mimimi, né? Ele faz um mimimi, né? O Temer, é uma carta tão eu lendo ela, dá a ideia da estatura dos caras, né? É tão pequeno, tão uma coisa. E um cara que é constitucionalista, né? É visto como intelectual, mas não, é só ler aquela carta. É muito, muito fraca, muito pobre, uma coisa pueril, coisa muito tosca, né? Então, nada disso. Como um cara como Temer conseguiria enfechar, articular, tecer um esquema por cima? O Supremo se acovarda, se esconde, né? E fazer a Câmara dos Deputados com um monte de interesses difusos, complexos das regiões e tal. Tudo isso começa a convergir, se articular tão rapidamente. É evidente que o ódio de classe e o ódio de raça, quer dizer, para mim é evidente, eu não sei aqui, o pessoal do sindicato deve ter vivenciado isso em Brasília, né? Você circulando nos corredores do Congresso, eu lembro que um grupo nosso grande eu fui em todas as conferências nacionais de educação, o quanto era difícil para a maioria admitir a presença, a fala, as posturas, os olhares. Mas quem é? Olha, teve uma vez que, eu não vou dizer o nome dela também, levantou uma mulher branca, professora de antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina, ela levou, olha, acabo de ter, é a 5ª pessoa entre nossos pares, nossos amigos, que me pergunta o que esse rapaz e aquela moça ali estão fazendo aqui, eles são professores? Porque vários amigos estavam perguntando a ela, o que você falou com eles, você conhece? Eles são professores? Desconfiando que aquelas pessoas, as 2 pessoas negras que estavam, não eram professores de ensino superior e não tinham o que fazer ali. Isso é um grupo de 40 e tantas especialistas. Nossa, era muito difícil ir por uma intelectualidade de esquerda, uma intelectualidade crítica. Foi difícil mexer com isso pra caramba na época, sabe? E por isso que eu penso que cabe essa questão, né? Será que isso não teve nada a ver com o golpe? Para sua aceleração, para facilitação desses esquemas institucionais, que sem essa coisa extra, né? Do ódio racial ou do preconceito racial muito entranhado, talvez tivesse mais dificuldade para ser composto, para se compor esses consensos muito rápidos, né? Então, na minha visão, questões estruturais pressionam e se impõem às conjunturas. Se a conjuntura era terrível, era. Porque começam, como a gente falou ali, a gente vê nas análises, começa a cair o mundo inteiro, está em queda, né? As trocas comerciais, tudo isso começa a cair. Aquilo que para o Lula, nos anos de 2008, 2009, logo depois da grande crise nos Estados Unidos e no mundo inteiro, para ele conseguiu fazer com que fosse uma marolinha, para nós foi de fato durante 2, 3, 4 anos, mas aos poucos, não pode mais, não aguenta mais. Vai pegar aqui o preço do petróleo de R$100, $100 o barril, caiu para 20 e pouco, 30. Evidente que isso tem... Mídia silencia sobre isso, não se fala e é só incompetência, só descaso, vem tudo isso, né? Evidente que essas questões pressionam, mas o amplo e diversificado conjunto dos movimentos sociais precisa avaliar o quanto foi efetiva a participação de quadros oriundos das suas fileiras em diversos mecanismos de planejamento e gestão no bojo dessas medidas governamentais que questionavam e buscavam atenuar as históricas desigualdades raciais e sociais. Precisamos avaliar, né? Precisamos avaliar isso. Por quê? Porque negros e cultura negra passaram a ser vistos como ingrediente necessário à política progressista. Isso é evidente. Eu lembro que na conferência de promoção da igualdade racial, na primeira, Mãe Beata de Iemanjá,
está no plenário e o Lula fez um discurso, aquele discurso dele que arrasa, fica todo mundo chorando, emocionado, né? E aí, quando ele falou, ela veio em direção a ele, levantou do lugar onde estava, ela toda paramentada, belíssima, né? Uma roupa prateada, né? Beata de Iemanjá, e um torso. Ela estava ungida aquele dia, veio, chegou perto dele, fez toda uma... ungiu o cara, tal, com uma autoridade, né? A segurança chegou para perto, encostou, e ela é uma mulher de 1,5 metro de altura, né? E com uma força espiritual, aquela coisa assim. Ali já havia uma maturidade, sabe? Já havia uma forma de saber, nós estamos aqui e reconhecemos que você pode dizer o que disse, porque nós sabemos que você tem razão a nosso respeito e nós respeitamos você também. É uma coisa de igualdade. Momentos lindos foram vividos, né? Então é notável a presença de negros em ambientes culturais, isso é notável, né? Mas até que ponto era para valer? Aí precisamos avaliar hoje, né? Porque vamos observar aqui o seguinte: existe uma vida econômica, uma vida institucional, o poder de classe, o poder das elites que dominam e controlam a vida social, né? E é evidente que um governo progressista instituiu uma série de mecanismos, de coisas que a gente mostrou ali, né? E quando tudo desaba, nós vamos apenas botar a culpa sobre os inimigos, os adversários, né? As responsabilidades. Quem viveu isso, quem vive isso, precisa ter a coragem intelectual e precisa ter a capacidade de autocrítica, de observar e estudar para que isso não aconteça mais, né? Então, de fato, há exceções, né? Mas, no entanto, né, o enfrentamento era pequeno. Meramente pretendiam cooptar e aceitar negros e negras apenas para se mostrarem coloridos, plurais. Quantos desses? Ninguém pode chegar para alguém e meter o dedo na cara. Você não é assim. Mas eu acho que cada um de nós, e aí estamos querendo falar amplamente, fazer essa discussão com o conjunto dos movimentos sociais, das forças progressistas, nós vimos muitas coisas. Quem viveu essa vida política institucional viu muitas coisas, né? Eu cheguei na Prefeitura Municipal de Mesquita, governo do PT, terceira legislatura seguida, e a Rose Cipriano, ela não tinha uma cadeira para sentar, ela era coordenadora de promoção da igualdade racial. Não tinha uma cadeira para sentar, não tinha um computador, orçamento nunca. Então, que mecanismo, que órgão de promoção da igualdade racial é esse? Né? Então, o que houve, os quilombolas da Marambaia, isso nós acompanhamos de perto, o Zeca, o cara que tocou essa política, o cara pegou um câncer fulminante, em 6 meses ele se foi, é um cara que está na história, né? Vai estar na história da educação, nós vamos fazer isso. É um dos criadores do primeiro pré-vestibular para negros e carentes, o famoso pré-vestibular do Frei Davi, na Igreja da Matriz, São João de Meriti, José Carlos, eu não lembro o nome dele, depois, se alguém quiser, a gente lembra, é o Zeca, ele foi para a CEPIR e ele tocou diretamente o projeto que concedia frigoríficos, né? Teve uma grana que o Lula assinou para ter frigoríficos na Marambaia, porque os pescadores da Marambaia não podiam continuar fazendo toda a sua pesca e tendo que vender para os donos dos frigoríficos em Itacuruçá e nas outras regiões próximas, porque eles viviam sempre na miséria. Então, com política pública de apoio aos quilombolas, o cara tinha direito a um frigorífico, eles teriam barcos de boa qualidade, iam ter toda uma estrutura para se tornarem pescadores e empresários do seu próprio trabalho. Quando o Zeca chega lá para ver, chegaram 3 freezer desse tamanho, de 1 metro de comprimento por meio metro de largura.
O cara ficou louco, voltou, meu Deus, e estava tudo assinado que os quilombolas receberam. Quando ele chegou lá, os caras olhando para ele, como é que você está lá em Brasília, é nosso irmão, sabe, e nos mandou essa porcaria aqui. Não, não é isso, meu Deus. E ele começou a ver isso em toda parte. Né? Sim, tem corrupção, tá legal. Sempre teve, nunca o Estado Nacional não teve. Pô, mas mandar freezer em lugar de frigorífico para quilombola? Aí já... Porque até se ganha mais se mandar o frigorífico. O frigorífico custa, sei lá, hoje, 100 e tantos mil. Você vai ganhar uma comissão maior. Mas você não manda porque você sabe a diferença entre freezer. Pô, os quilombolas vão receber. Pô, não. Vamos mandar esse frigorífico para outro lugar. Eu não vou dizer nem aqui que eu falei uma vez e não era para falar, né? E que chegou lá um frigorífico e os caras não sabiam o que fazer. Era para botar charque no Rio Grande do Sul. Pô, né, para não precisar salgar toda a carne de uma vez. Chegou lá e eles não sabiam, e chegou um frigorífico lá. Mas para os quilombolas da Marambaia não chegou. Aí é uma seleção racial. Né? Enfim, né? Era para valer? Minha impressão é que a política progressista amarga a derrota hoje em grande parte porque não compreendeu, ou não soube, ou não quis. Eu acho que às vezes se juntam as três coisas. Né? A juventude, então, ela é flagrante. Jovens que... Nossa, muita perda. E jovens assim, né? Eles, meninas, 23, 24, 25 anos, saem da sua comunidade, a primeira vez, está em Brasília, ficar deslumbrado, e de repente vê que não tem nada. O que era o Programa Nacional da Juventude se torna uma coisa com 3 funcionários. Cadê o Programa Nacional da Juventude? Programa de enfrentamento ao racismo institucional. Isso vira a coisa de um funcionário, o Ministério da Justiça, que é colocado lá na Secretaria do Conselho Nacional de Direitos Humanos, porque tem um negro lá que é um cara legal, bota ele junto lá. Então, o que passou a ser muito mais simbólico do que propriamente formativo. Não se aproveitou isso. Realmente não se aproveitou. Né? Com o movimento de mulheres, com o feminismo, houve muito mais aproveitamento, sem dúvida. Tem senadoras importantes, Benedita da Silva é uma pessoa que tem muita força naquele contexto federal em certo momento. Gleisi Hoffmann é hoje o exemplo. Pela primeira vez o Partido dos Trabalhadores tem uma presidente mulher. E outras grandes intelectuais, ativistas, né? Senadoras, parlamentares também, e também técnicas no âmbito do partido e da construção desses espaços, né, no executivo. Sem dúvida que, porque mulheres têm a esposa de um, a irmã, chegou mais fácil e foi mais facilmente, não sei se posso dizer facilmente, mas de alguma forma teve uma certa aderência lá, como que seria? É uma engrenagem, alguma coisa foi, mas a questão racial é evidente que ainda é um fator, eu acho que acabou, vamos ver aqui. Não, ainda tem. Né? Vamos fazer, mas acho que é a última. Aí, quando você precisa fazer funcionar na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação, precisa fazer uma política do audiovisual no Brasil, aí você vai bater de frente com a intelectualidade que assume os principais papéis. Está saindo o livro do Big Richard Santos. Era o cara que fazia um programa, quem assistiu à TV Brasil, viu ele várias vezes fazendo com os rappers e tal. Eu não lembro o nome do programa agora. E ele ficava desesperado, porque ele estava vendo, mas vem cá, está no Estatuto da EBC que tem que cumprir a ação afirmativa.
E aí o cara do Nordeste que está vindo tem que falar um falar do Nordeste dentro da IBC, tem que ter as manifestações culturais históricas, tradicionais, dos reisados do interior de Minas, tem que dar visibilidade para essas culturas populares. E aí tem que chamar fulano que escreveu sobre isso, tem que chamar, aí tem que ter, e nada. África, tem que ter uma construção de uma política africana, o Lula foi o presidente que mais foi, o Paulo Henrique Amorim é um cara, olha, realmente uma figura máxima na República, sabe, esse que foi ministro do Itamaraty, né, das Relações Exteriores, Celso Amorim, opa, o Paulo Henrique Amorim também é gente boa, né? Mas é jornalista, tá certo. Celso Amorim, né, uma figura emblemática na construção de uma política externa soberana. Então, vão fazer, mas aí é preciso, em nome da governabilidade, em nome de acordos que é compadre, é amigo, é padrinho, dessa cultura do racismo que a gente chama hoje de racismo institucional. Quer dizer, não é uma coisa individual, é uma coisa que não sou eu que faço, eu faço porque não tem outro jeito, é assim, é da instituição. E aí, em nome dessas coisas que sempre foram assim, eu individualmente não tenho como romper com isso, vai se mantendo tudo como está do ponto de vista racial. E as presenças negras, e as proposições, os jeitos, aquilo que podia ser formativo, se fosse de fato respeitado, admitido em igualdade, teria contribuído muito para a desracialização, né, do aparelho de Estado, ou de algumas políticas públicas, né? Mas eu penso que isso, de fato, é o que levou a nossa Luísa Baixo, que faleceu um ano atrás, né? Uma grande intelectual negra, uma mulher extraordinária. São perdas, às vezes, que tem hora que não dá para perder pessoas assim, né? É o caso de Luísa Baixo. Ela usou essa expressão numa reunião que ela promoveu em 2012, 2013. Ela convocou um grupo, né, de intelectuais e ativistas do movimento negro e, em dado momento, vocês têm que me entregar alguma coisa mais consistente. Porque o movimento negro já bateu no teto, nós não sabemos o que fazer mais para conseguir furar bloqueios, nós temos que produzir outro tipo, alguma forma de ação. Por isso que, quando entra o segundo governo Dilma, ela está fora. Né? Ela não se rendeu, ela não conseguia se render. Não tinha como, ela foi a secretária-geral do Movimento Negro Unificado. É uma gaúcha que não aceita mais viver no Rio Grande do Sul, rompe tudo, a família fica distante, coisas difíceis de viver na vida, né? Mas ela opta por viver na Bahia, porque ela não aceita aquele racismo maneiroso e escondido no Rio Grande do Sul e vai viver na Bahia, entre negros, né? E uma mulher com uma vida extraordinária não consegue fazer o politicamente correto e fingir que a presidente está dando quando não está dando, não está respeitando. E aí ela começa a romper e tem que sair dali. Ela usou essa expressão, é muito interessante. Tem uma última lâmina, agora eu estou lembrando. Joel Rufino dos Santos, alguém conhece? Né? É um grandíssimo intelectual. Não, pelo amor, nunca digo que ele é um intelectual negro. Ele não aceitava isso. É um cara que deu seu testemunho antes de ser do golpe de 64. Ele foi um dos criadores da História Nova com Nelson Werneck Sodré. O grande Nelson Werneck Sodré, acho que é o único general comunista assumido que teve nesse país, né? E Nelson Werneck Sodré chama Joel porque era um talento no IFIX, da UFRJ, evidente, era um cara de grande domínio, de grande articulação. E Joel é um dos construtores. Vem a luta armada, ele se filia à ALN, ele vai para o exílio, ele volta porque tem a família, filho pequeno, e não conseguia ficar fora da família, viver no exterior. Aí é preso, vai para a tortura bárbara. Quem lê as cartas do cárcere dele, né? É fantástico toda a trajetória dele. E aí ele descobre que era realmente negro e que o racismo tinha feito uma diferença na trajetória dele. Né? Ele conta o episódio como
o Pelezinho na prisão. Você conhece essa passagem? Você leu? As cartas que ele mandava para o filho. Ali, numa dessas, ele conta que teve um momento que ele está entre os presos políticos, e os presos políticos tinham roupa diferenciada, podiam receber comida diferenciada, eles tinham uma série de cuidados, né? E ele era o único negro no meio dos presos políticos. Aí o Pelezinho, o cara dos bandidos, né, do Comando Vermelho, ele diz, cara, vem cá, tu é que é malandro mesmo. Como é que tu conseguiu esse H e está aí no meio desse pessoal? Porque jamais, todos eram brancos. Como ele, negro, podia estar ali no meio daquele pessoal? Né? E aí ele diz, cara, ele fica... Porque ele percebe o racismo e como havia dentro da cadeia a dificuldade do pessoal enfrentar isso, esse diálogo com ele. Né? E aí tinha o estigma, né? Não, os presos políticos e os presos governo diziam, mas vem cá, os caras são carcereiros, eles são covardes contra todos nós. Não, mas se a gente tiver uma postura... quer dizer que nós precisamos ter uma postura e nos resguardar e vamos fechar os olhos que a covardia impera no meio dos pobres. Aí isso sacode João dos Santos, ele escreve em 1985, o movimento negro é a crise brasileira. E aí ele diz isso aí, né? A militância negra precisa se colocar no epicentro da crise brasileira, se colocando de fora do espectro das culturas hegemônicas, vislumbrar perspectivas políticas e outras novas soluções. Ele diz que é insuficiente, e ele tem todo esse lastro, né, porque foi um intelectual de esquerda prestigiado e tal. Ele diz, olha, no espectro dessas culturas hegemônicas, inclusive as culturas de esquerda, não há condição de se encontrar respostas eficazes para avançar teoricamente e estrategicamente com as lutas sociais de maneira ampla na sociedade. Não há. Então, esse estudo dele, o Movimento Negro e a Crise Brasileira, é um texto, na minha impressão, um texto profético. Né? Nunca mais ele teve espaços como tinha antes, né? Nunca mais. Ele sempre era chamado intelectual negro. Mudou o discurso. Não aceitou a acomodação, né? O espaço concedido, né? Aí, rapidamente, acho que acabou. É isso aí. Né? Muito obrigado pela atenção. Desculpa ter demorado tanto. É isso, amigo. Muito obrigada. E agora eu vou chamar o Teseu para passar uma lembrança antes das perguntas. A gente vai abrir, com certeza. Ótimo. Mas para que o Teseu passe. Ela, para ser, é um principal. Uma lembrança da luta, das nossas lutas, né? Que beleza. E aí, junta as lutas do movimento. Nosso coordenador. Muito obrigado, Teseu. A gente agradece. Legal, aqui. Foi muito bom. A gente sabe que é uma injustiça grande, histórica e cultural, e enfim, né? E que, de fato, sempre é um debate que a gente tem que estar participando e se envolvendo e militando, de fato, né? Para que essa construção histórica que teve no nosso país, né? Eu me assustei com o dado que o senhor deu aqui, de 50% de todos os negros africanos vieram para o Brasil. Para o Brasil, em torno de 50%. É um dado assim, imagina o tamanho da dívida que o Brasil tem com a África, né? Então, eu acho que eu fico sempre muito feliz de participar dos debates e o sindicato está sempre de portas abertas para a gente estar fazendo esse enfrentamento que é necessário e justo, né? Legal, Teseu. Muito obrigado e com a gente. Vamos juntos, né? Temos que seguir juntos, né?